Glória a Deus, queridos. Vamos voltar para o tema. Nessa terceira mensagem de hoje estamos estudando sobre o poder da língua. Por que a nossa linguagem, como ensinadores, como cristãos, como pais cristãos, como uma pessoa qualquer, mas que vive no meio desta geração incrédula, ímpia que está no mundo, mas somos discípulos de Cristo, aprendemos com Ele. Ele nos ensinou tanta coisa, inclusive a maneira de falar. Por que nosso falar tem que ser diferente do que ensinamos, do que aconselhamos, como falamos? Bem, presta atenção. O Salmo 34, verso 12 em diante diz: quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal, faz o bem, procura a paz e siga. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Então aqui Deus usa Davi, rei de Israel, depois de muitas experiências, de muito andar com Deus, de muito ouvir Deus faz ele escrever esse Salmo 34 para falar sobre o que nós vamos fazer quando a gente usa a língua para o bem ou para o mal. Então, aqui nesse terceiro vídeo e áudio que nós estamos enviando, nós estamos avisando para você, meus irmãos, que esse alerta de Davi é um alerta eterno, ou melhor, não foi apenas para esse período aqui do ano daqui para trás, tem 3.000 anos que foi escrito essa verdade espiritual, e ela continua sendo uma verdade espiritual. Ou melhor, o diabo vai tentar usar você através da tua língua. Usar para quê? Para o bem ou para o mal? Você usando quando fala. E se usar para o mal, tudo isso que nós lemos aqui no Salmo 34 desde o verso 12, se eu usar isto aqui, meu irmão, como conselho para mim, eu vou usar minha boca para o bem, para ensinar só coisa boa, para responder, saber responder para as pessoas, falar com as pessoas. Por quê, meus irmãos? Porque aqui diz porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor, mas Deus está contra os que fazem o mal. Então, se eu usar minhas palavras para o mal, falar mentiras para os outros, pregar uma heresia para os outros, Deus está aí contra mim. Multidão está dizendo por aí: Deus é contigo, Deus é teu Pai, Deus vai te dar a sua vitória, mesmo a pessoa não querendo usar a sua língua para o bem, para os outros. Querido, Deus deixou você na terra para ser o instrumento de Deus, para o bem, para os outros, não só para você. É para você também, mas também é para os outros. Mas aqui está dizendo que a tua língua vai ser o teu
tropeço ou não no que tu vai receber de Deus ou não. Cuidado com aquilo que você fala para os outros. Deus está vendo e o diabo está vendo e o mundo está vendo. Porque a Bíblia diz, tu é a luz do mundo, tu é o sal da terra. Mateus 5, 13 e 14. Então, o mundo espera de nós um comportamento diferente para abençoar. E Deus quer nos dar galardão, ou melhor, recompensa grande, se a gente usar a maneira de falar, de ensinar, de nos relacionarmos com os outros através da fala. Deus quer abençoar, mas aqui diz que Deus está contra totalmente, meus amados irmãos, quem usa palavras para engano, para pregar heresia para o outro, para prometer e não cumprir. Olha, eu vou te dar isso, e depois ele podendo, não estou falando de que não pode, e promete. Às vezes você diz, eu vou te dar aí uma oferta aí de R$1.000, porque eu vou receber aquele dinheiro ali que está ali, mas às vezes você não recebe. Como é que você vai dar? Aí você chega lá na pessoa e diz, olha, eu não recebi, para o outro não dizer que tu é um mentiroso e jogar na lama o teu testemunho. Então, aqui está dizendo, irmão, se tu quer desejar a vida, Salmo 34:12, na minha tradução mais antiga, né? Ferreira de Almeida, revista corrigida, que está mais perto do original. Tu queres desejar a vida? Então aqui está dizendo que, infelizmente, muita gente não vai ter a vida que Deus quer que as pessoas tenham, porque vai desejar ser igual os mundanos, os perversos do mundo, os endemoniados desse mundo, os falsos profetas desse mundo, que eles não estão atrás dessa vida que Deus tem. Que João 10:10 Jesus diz, eu vim para que tu tenha vida e a tenha em abundância, mas o ladrão só veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tu tenha vida. Então o mundo não sabe disso, porque não lê, porque não tem verdadeiros pregadores lá perto deles para pregar, até porque a maioria rejeita, não quer ouvir, detesta pregador falando essas coisas para eles, porque eles querem se apaixonar pela vida velha, foram ensinados a ser escravo dessa vida velha, principalmente quando se dirige com palavras para os outros, ao responder, ou ao ensinar, ou ao aconselhar, estão trazendo bênção ou maldição para si mesmo, porque estão passando aquilo que eles são para os outros. Eles são sem Deus, sem bênção nenhuma de Deus, estão querendo abençoar, às vezes até nas igrejas. Às vezes até nas igrejas, irmão, tem gente que não tem nada de Deus para dar para ninguém, mas está lá na liderança, não tem compromisso, porque ele não tem esta vida aqui, ó. Quem é o homem que deseja a vida? A pessoa pensa que a vida que o salmista Davi está falando aqui, é essa vida aí, eu tenho R$1 bilhão, compro o que eu quero, eu vou para minhas festas, bebo minha cachaça, tenho 50 mulheres, viagem de turismo aí para gastar R$1 trilhão todo dia, vou para onde eu quero, nunca quero nada com a igreja, quero nada com os mandamentos da Bíblia, principalmente a nova vida que o cristão tem que ter, eu não quero. Então, quem é o homem que deseja a vida? Aqui não está falando dessa vida humana dirigida por Satanás, que leva o homem a viver no pecado com o grande propósito, e primeiro propósito, que esse povo viva sem Deus, Deus muito longe deles, Deus não abençoe eles. Então aqui diz, se eu viver a verdadeira vida, de João 10:10, Jesus, eu vim para que tu tenha vida e tenha abundância. E que é largos dias para ver o bem
Guarda a tua língua do mal, os teus lábios de falar enganosamente. Aparta-te do mal, faz o bem, procura a paz e segue. Faz as coisas onde tu possa sempre perdoar, sempre voltar atrás naquilo que tu falaste. Quando você falou uma coisa dura para alguém ou errada, quando você pregou uma heresia, seja sempre cristão para poder, que lá no mundo diz, seja macho, para poder reconhecer o teu erro. Não, aqui não tem negócio de macho, aqui tem cristão. Seja cristão para dizer, eu errei mesmo, quero pedir perdão, eu usei errado minha língua, ou porque eu ensinei errado, ou porque fiquei muito irado nessa hora, disse palavras que não era para dizer. Isso é normal, o cristão voltar atrás. Você lembra que certa vez um homem bateu no rosto do apóstolo Paulo, quando Paulo estava preso, sendo levado preso para Roma, e um homem bateu no rosto de Paulo. Eu vou pegar aqui no livro de Atos dos Apóstolos, pega a tua Bíblia aí. Aí o homem bateu no rosto de Paulo. Na mesma hora, Paulo lançou uma maldição contra o homem e disse para ele, Deus te ferirá, parede branqueada. Olha como é que Paulo chamou ele. Deus te ferirá, parede branqueada. Mas sabe o que ele fez? Paulo, ele que é Atos 23, versos 5 em diante. Então Paulo apanhou um tapa no rosto, ele já preso, porque naquela época os judeus odiavam o cristianismo, e era um judeu que bateu no rosto de Paulo, e Deus disse, Deus vai te ferir, parede branqueada. Ele devia ser um homem muito branco, e Paulo botou um apelido, o cara estava muito zangado. Mas quando alguém disse, você vai dizer isso para o príncipe do teu povo? Que aquele homem era uma autoridade espiritual ali naquela cidade, Paulo não conhecia ele. Aí Paulo pediu perdão para ele, ainda usou o texto bíblico e disse, me perdoe, porque está escrito na nossa lei, não te levantarás contra o príncipe do teu povo. Então Paulo sabia reconhecer quando errava. É isso que nós precisamos. Quando a gente erra, a gente precisa reconhecer que nem sempre a gente vai estar 100% apenas como cristão. Às vezes sim, temos momentos que a Bíblia chama de momentos carnais. Isso é perigoso, dá lugar para a carne, principalmente nesses momentos que você está triste ou zangado com alguém te causou um prejuízo grande, uma tristeza muito grande, e aí alguém te roubou, te defraudou, sujou tua imagem por aí, né? Fez alguma coisa muito dura contra você, te insultou. Cuidado com tuas palavras nesta hora. Você pode estar jogando muita coisa fora, tá certo? Então, tu quer ver o bem, refria a tua língua, te sossega, tenta calar nessa hora, entrega para Deus. Glória a Deus. Aqui também diz assim, 1 Pedro 3,10, o Pedro repete a mesma coisa que Davi escreveu. Olha como os pregadores bíblicos, irmãos, eles tendo o mesmo ensino, o mesmo Deus e o mesmo Espírito Santo, eles vão ser dirigidos na mesma palavra, ou melhor, eles vão dar o mesmo ensino, porque eles têm para si o mesmo ensino bíblico como tesouro, coisa que hoje muitos falsos profetas não querem copiar. Os ensinos verdadeiros de Davi, de Paulo, de Pedro, os exemplos, como eles dominavam as palavras para o bem deles, para poder os outros que estavam em volta não dizer, olha aí o cristão, olha como ele está falando,
Olha aí, por isso que eu não vou nessa igreja onde esse homem aí é crente. Ele prega e olha aí, ele canta lindo na igreja, mas olha aí, ele usando as palavras dele aí para amaldiçoar os outros, para brigar. Crente que briga na rua. Aí Pedro diz assim, 1 Pedro 3, verso 8 em diante diz: finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tomando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Aí ele diz, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, seus lábios não falem engano, aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Quer dizer, o cristão que tem que buscar a paz. Não espere que o mundo queira paz com você. O mundo está debaixo do poder do diabo, diz a Bíblia. Tiago 5,19, o mundo todo está debaixo do poder do diabo. E na Bíblia diz também, quem vive pecando pertence ao diabo. 1 João 3, no verso 8. Então aqui está dizendo, se tu quer ver os dias que tu vive, acorda todo dia, de noite você vai dormir, mas de dia você trabalhou, você está fazendo alguma coisa, vivendo em casa ou não, tu quer viver em paz, faz tua parte. Ah, mas o mundo vive me insultando, fulano se levanta contra mim, faz tua parte, porque os cristãos da igreja primitiva foram perseguidos. Hoje, a maioria dos países do mundo inteiro, o cristão está sendo perseguido. O cristão às vezes não pode nem abrir a boca, ele não pode às vezes nem dizer que é cristão, que eles procuram para matar, ele tem que ir embora das casas, não voltar mais, fugindo, porque senão eles prendem, matam, batem, toma tudo deles. Na China, o governo chinês toma tudo dos cristãos, toma casa, toma tudo e mete eles na cadeia. Assim é qualquer país comunista hoje, viu, irmão? Como Coreia do Norte, ele odeia, ele manda matar os cristãos, manda fechar tudo quanto é igreja. O presidente da Coreia do Norte de hoje, entendeu? E aí é Cuba, é um monte de outros países, todos os países muçulmanos também, que são 150 países, todos odeiam o cristão, mas aqui está dizendo que nós vamos tratar eles diferente, responder diferente, falar, a nossa fala vai denunciar a gente, viu, irmão? Eu acho isso muito bonito, o que certa vez disseram para os discípulos de Jesus no dia que Jesus foi preso. Ele diz, a tua fala está te denunciando. Nós vamos estudar isso no próximo vídeo, tá certo? E áudio. Bem, meus irmãos, então voltando para cá, diz assim, ó, não tomando mal por mal, ou injúria por injúria. 1 Pedro 3,9. Cuidado quando alguém te injuria. Eu às vezes, irmão, também, porque eu fui policial no Maranhão, e lá a gente aprende a ser vingativo. Às vezes a gente tem que ser muito enérgico, às vezes tem que ser muito irado quando o bandido parte para cima da gente. Eu fui polícia no Maranhão, então às vezes você precisa ir lá com uma metralhadora e fuzilar ele, porque senão ele vai te fuzilar na mesma hora. Você vai ter que ter uma ira muito gigante contra ele nessa hora, porque senão ele vai vir meter fuzil, seja o que puder, para ele se livrar de ti, e você tem que primeiro atirar nele para matar, ou então você está destruído, morto, porque eles estão armados até os dentes. Então, mas no cristianismo não é assim. Às vezes a gente aprende lá no mundo a ser assim, duro, não perdoar, matar logo, atira logo.
como o policial às vezes faz, é obrigado às vezes a fazer, mas o cristão não, irmão. O cristão, ele suporta, ele tem que suportar, porque ele quer também salvar a vida, e às vezes é preciso ele refrear sua língua, como Pedro diz aqui, ó, cuidado com aquilo que tu vai falar, para tu não arrumar um problema pior com tua língua. Tem gente, irmão, que em vez dele, é que nem o Tiago diz lá em capítulo 3, né, de Tiago, que lembra no início, é que nem um fogo. Se você jogar água no fogo, ele para. Mas se você jogar álcool ou gasolina no fogo, o que vai acontecer? Ele vai vir piorando. Por isso que a gente tem que nunca jogar palavras para piorar a situação, que às vezes vai vir contra nós. Quantos marido e mulher, na hora de uma briga dentro de casa, em vez de procurar se calar ou falar com mansidão, ele está trazendo palavras endemoniadas, com ira, e sem saber que o diabo vai entrar ali, vai usar um problema, às vezes um mata o outro, bate no outro, ou então trai, ou então vai embora, não volta mais, ou então amaldiçoa o outro, faz escândalo, e o mundo lá fora diz: tu não é cristão e tu está fazendo isso. Cuidado, viu, irmão? Refreia a tua língua do mal, não deixa o diabo usar a tua língua. É isso que Pedro está dizendo aqui, ó, 1 Pedro 3,10, refreia a tua língua do mal, bota freio na tua língua para o teu bem, seja uma bênção você quando fala, quando ouve alguém, fica ouvindo, e quando fala com mansidão, porque Deus quer usar as tuas palavras para abençoar, e nunca para piorar tudo, para amaldiçoar, e jogar teu testemunho na lama, o diabo dizendo por aí, espalhando. Não é crente? Tem crente que faz tanto escândalo, meu irmão, por aí, que vizinho diz: isso não é crente, eu nunca vou numa igreja dessa, olha como esse pregador está fazendo aí. Misericórdia. Às vezes dentro da casa da gente, irmão, a gente é um péssimo exemplo para vizinho. Cuidado com isso. Por isso às vezes ele convida: bora lá na igreja. Ele diz: eu vou, mas às vezes não vai nunca, porque ele já ouviu teus escândalos por aí pela rua. Cuidado com isso. Ponto. Envia essa mensagem para alguém. Já voltarei para a quarta mensagem de hoje, em nome de Jesus. Amém. Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.